seu andar tem fogo, ele caminha no fogo aqui nesse lugar. Livro do profeta Danielson. Eu estarei compartilhando aqui aquilo que eu entendi no livro deste um dos profetas maiores do Antigo Testamento, no livro do profeta Danielson, capítulo 6, versículo 10, cujo título, Daniel na cova dos leões. Eu ainda tenho dúvida, eu falo com o meu pastor, que é título ou tema? Tema, título? Seu capítulo 6, versículo 10, assim diz a palavra de Deus, ó. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Pelo que entendi aqui, nessa passagem, estamos diante do livro do profeta Daniel. O homem, meus irmãos, que o nome dele significa juiz de Deus. Este homem, ele foi levantado por Deus, não pelos homens, mas sim por Deus, que é uma diferença de ser levantado por homens para ser levantado por Deus. O homem que é levantado por Deus tem uma diferença enorme. O homem onde que ele chega é diferente. O homem onde ele chega, o pessoal logo vai olhar para ele e vai dizer assim: este homem é diferente. Há Deus na vida desse rapaz. Calabasuriá. Então este homem foi levantado por Deus para ser usado pelos dons de Deus. Ali Deus ele vai dar para este homem dons de interpretações, dons de este homem vai ser um bom conselheiro, vai estar aconselhando reis, vai estar aconselhando, enfim, ali. E nessa passagem que eu acabei de ler, Daniel ele já estava com um cargo elevado, vamos dizer assim. Então, onde que ele chegava, tinha pessoas, meus irmãos, tinha pessoas ali ao redor de Daniel, que ali que invejaram. Pelo que eu entendo, que onde quer que nós estejamos, seja na igreja, a igreja também, rapaz, na igreja, na escola, no trabalho, na faculdade, onde quer que estejamos, sempre vai ter um abençoado. Para não te dizer outra coisa, vai ter um abençoado ou uma abençoada para invejar, para atacar olho grande na pessoa, porque a pessoa é esforçada, a pessoa não se dobra aos prazeres da carne, aos manjares deste mundo corrupto, não este mundo, mas sim as pessoas que estão nele, né? Isso era característica de Daniel. Daniel era esforçado, Daniel era temente ao Senhor, fazer teologia pra quê, rapaz? Quando nós temos um amigo Espírito Santo do lado. Então Daniel era esforçado, pessoas ali, príncipes, invejaram, falaram: olha, nós vamos ver alguma coisa, porque é uma nuvem de região que nos observa, correto? Claro que tem nuvem. Logo invejaram Daniel. Olha, Daniel, nós não achamos coisa nenhuma para dedurar ele. Daniel é muito certinho, Daniel é muito dedicado. Vai ser difícil nós quebrar ele, vai ser difícil nós fazer com que ele perca o cargo, né? Fazer com que ele caia, vai ser difícil. Aí uns daquelas pessoas logo: olha, vamos pegar ele na religião dele, vai tocar logo naquilo que Daniel acreditava. E o que Daniel acreditava, acreditava em um Deus vivo, a um Deus soberano, a um Deus existente, e não a um Deus pagão, uma estátua de Nabucodonosor. Não, Daniel acreditava e cria no Deus vivo, no Deus poderoso, Elohim, El Shaddai, Adonai, Elion. Nisso Daniel acreditava. E logo as pessoas levaram isso para com o rei Belsazar. Falaram: olha, rei, faça um decreto e toda aquela pessoa que não crê no Deus a qual o Senhor serve, a qual você serve, o Senhor está no céu, rapaz, para ser lançado na cova dos leões. Tá ok. Aí outrora, certamente, certo dia, encontraram Daniel orando. Encontraram Daniel orando. Cadê minha toalha? Tô até suando já, ó. Encontraram, terra, Daniel orando. Daniel tinha um costume, meu irmão, de orar 3 vezes ao dia. Muitas das vezes nós temos o costume de orar nem um dia.
essa é a verdade. Tô mentindo? Nós não temos costume de orar um dia sequer, rapaz. Mas Daniel tinha os seus afazeres, tinha os seus estudos, tinha os seus afazeres. Mas mesmo assim orava 3 vezes ao dia. Muitas das vezes nós não oramos nem, cara. Pelo que eu tô aprendendo, pelo que eu tô entendendo, não basta. Oração, ela pode ser orando, a gente falando com Deus em pensamento, andando, tomando banho, indo ali, indo aqui, de joelhos, que é o padrão, que é o tradicional, até deitado, dependendo da situação da pessoa, deitado também, rapaz. É uma oração, basta ela ser sincera, basta ela ser de coração. É uma oração que Deus ouve, que Deus se responde. Já tive minha oração respondida somente orando em pensamento, rapaz. Eita glória! Jesus, ele orava. Jesus era um homem tarefado quando esteve aqui na terra. Jesus tinha os seus afazeres, Jesus era carpinteiro, Jesus tinha trabalho, rapaz. Jesus não ficava parado. Jesus tinha os seus afazeres, mas ele encontrava momento para orar de madrugada, diz a palavra. Eu estou tirando da minha cabeça. Ele orava de madrugada, ele fazia por onde? Muitas das vezes nós não fazemos por onde. Então o Senhor Jesus, ele fazia por onde para estar em conexão com o Pai. E Daniel, ele tinha o costume de orar 3 vezes ao dia, com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Pelo que eu estou entendendo aqui, a minha Bíblia, a sua Bíblia, pode pesquisar aí na Bíblia NTLH, NAA, King James, ela vai estar dizendo aí que ele tinha um costume de orar. Porque eu entendi aqui, ele não passou a orar, irmãos, ele não passou a orar por causa da adversidade. Ele não passou a orar porque a escritura estava assinada, o decreto estava assinado ali pelo rei, não. Ele tinha costume. Eles vão me lançar na cova dos leões, é aí que eu vou orar mais. É aí que eu vou jejuar mais. Glória a Deus, louvado seja Deus por isso. Daniel pensava assim, olha só que coisa tremenda que aquele homem, rapaz. Pensava. Aí que eu vou orar mais, aí que eu vou descer mesmo a orlaria do olheiro. Diferente de nós, muitas das vezes nós passamos a orar por causa quando a adversidade vem, quando o emprego falta. Arabando, cover, serve, canta, arabaçado. Vai tocando aí, Espírito Santo, tocando aí, ó. Em nome de Jesus. Às vezes passamos a orar por causa da angústia, passamos a orar por causa da adversidade vem. Mas Daniel orava muito bem antes da adversidade vir. Muito bem antes. Então esses homens vão estar pegando Daniel, vai levando até o rei Belsazar ali, para que seja lançado à cova dos leões. Na palavra de Deus disse, Belsazar não quis com que Daniel seja lançado ali na cova dos leões. Porque o Belsazar, ele acreditava e cria um Deus a qual Daniel servia. Pode ver aí. Então o rei meio para lá e para cá, Daniel, esteja com Deus. Que Deus te livre dessa cova. O rei Belsazar, diz a minha Bíblia, a sua Bíblia, que ele fica meio, vamos dizer, perturbado, não conseguiu dormir à noite. Logo amanheceu sentindo a presença do amigo Espírito Santo aqui. Não é brincadeira não, rapaz. Ele vai correndo, desce lá do palácio dele lá e vai até aquela cova dos leões. Bateu na porta, Daniel! Daniel! Ô Daniel! Misericórdia, que vergonha, cara. Cara, se eu fiz isso, eu também posso fazer assim. Jesus está voltando! E diz a Bíblia que então Daniel, ele... Tá cheio de pessoas me olhando aqui, ó. Jesus vive! Aí diz Daniel para o rei assim no versículo 21. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel era inocente ali. Não havia delito algum. Não havia delito algum aquele que ele estava fazendo. Ele somente estava orando, fazendo a vontade de Deus ali, rapaz. Então, os leões jejuaram. Daniel não sofreu mal nenhum, rapaz. Daniel ali saiu intacto. Daniel ali
saiu dali com a conexão com Deus dele ainda ativo com ele. Então, é isso que acontece na nossa vida, é isso que acontece na vida daqueles que temem ao Senhor, antes mesmo da adversidade vir. É isso que acontece com aquele que mantém a conexão com Deus, mantém a conexão com o Senhor, sempre ativa, sempre ligada, não desligada. Então o rei ali, ele irá lançar essas pessoas que degreniram, que fizeram essa injustiça com Daniel, que degreniram, se eu estiver errado, me corrija aqui embaixo, por favor, abençoado. Degreniram Daniel. Diz a Bíblia que antes mesmo dessas pessoas que degreniram Daniel, que fizeram isso com Daniel, chegasse ali na porta da cova, no portão da cova, os leões logo o atacaram, logo destruíram. Eita, Deus tremendo. Deus de Gênesis e Apocalipse. Essa palavra tem de abençoado. Fiquem todos com Deus. Deixe seu like aí para que o YouTube jogue esse vídeo para mais pessoas, para que o YouTube faça o papel dele de evangelização. Você sabia que um like já é um evangelismo? Para que o YouTube joga para mais pessoas esse vídeo? Então, meu irmão, se sentir no coração, comente aí embaixo também. Comente aí embaixo aí algo que eu errei, algo que eu... Entendeu? Fique com Deus aí. E até o próximo vídeo. Deus abençoe.